Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista e hoje conversando sobre a vacinação infantil. No primeiro bloco, falamos com a pediatra Tatiana Pereira e agora contamos com a participação do advogado Carlos Guerra, presidente da 46ª subseção da OAB de Jacareí, Santa Branca e Salesópolis. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos a sua participação. Obrigado, João Lucas, pelo convite. E vamos conversar aí com um tema tão complicado, tão relevante para nossas crianças aí da nossa cidade e do nosso estado, do nosso país. Realmente, como o senhor estava até comentando agora, a importância da vacinação, né, que finalmente chegou ao público infantil. E, bom, surge um pouco dessas dúvidas, né? Alguns pais querem, outros pais não querem que seus filhos recebam a vacina, alguns querem esperar um pouco, né, efeitos, né, que podem acontecer nas crianças e tudo mais. Porém, de modo geral, os órgãos de saúde estão, né, indicando que as crianças devam sim ser vacinadas, órgãos respeitados e tudo mais. Gostaria de saber, o senhor como conhecedor das leis neste caso, no momento de pandemia como esse, os pais podem legalmente impedir a vacinação dos filhos? Essa é uma pergunta interessante. Porque quando tem uma pandemia, quando tem uma calamidade, quando tem uma doença assim, o que nós precisamos mesmo é da saúde. E todos os pais, com certeza, independente das opiniões que eles têm, eles querem a saúde dos filhos. E nós estamos com muitas informações, e muitas informações desencontradas. E nós temos grupos que apoiam as vacinas, que acreditam na saúde e por interesse próprio. E temos grupos que não apoiam as vacinas, por interesse próprio e por desacreditar da ciência, porque muitos deles falam que as vacinas demoram muito para serem produzidas, e essas foram produzidas em tempo muito recorde e por isso não dá segurança. Mas voltando para a parte legal, o que a gente tem que levar em consideração são os planos de vacinação, que nós temos dois planos. Temos o Plano Nacional de Imunização e o PNO, que é o Plano Nacional de Operalização, que são os casos emergenciais. O nosso ECA, no artigo 14, fala é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Mas o jurídico considera isso aqui só o PNI, que são o Plano Nacional de Imunização. Então, com relação ao sarampo, essas doenças conhecidas, a escola pode, com base nesse artigo, pedir a carteira de vacina. Com relação à Covid, que é um emergencial, as escolas devem, mas elas não podem porque elas não estão nesse plano. Aí entraria a conscientização das autoridades. E o que nós temos aqui no Brasil? Nós temos uma disputa das autoridades. Então nós temos médicos famosos defendendo a vacina e temos outros médicos defendendo a não aplicação da vacina. E a população, por ter preferência por A e por B, estão nesse fogo cruzado e muitas ações estão sendo judicializadas. Bom, mas algum pai, o senhor tinha até entrado no mérito das escolas, né, dessa necessidade de comprovação, de apresentação do passaporte da vacina, mas e os pais? O pai que se nega realmente a vacinar seu filho, hoje pode fazer isso? Então, nós não temos a obrigatoriedade. Então ele pode, só que como as instituições, os colégios, os locais não podem exigir, porque ele é um plano emergencial, eles têm outras atividades, outras atitudes, impedir de entrar. Só que quando você impede de entrar, você fere um direito sagrado, de ir para a igreja, de ir para a escola, aí acontecem os conflitos. Porque aquele pai que vacinou, que está acreditando na saúde, que está arriscando um pouco a vacina ainda que é experimental, mas está preocupado, está querendo colaborar, porque está vendo que com a vacina os hospitais estão ficando vazios. Sem a vacina, a chance de morrer é muito grande. Com a vacina, um efeito colateral existe, mas a gente está vendo pelos números que é mínimo. Então, sim, o pai que está aí, ele não quer que o filho dele fique com um coleguinha que não está vacinado. Aí existe a exclusão social. Isso realmente acontece, né? Se a gente parar para pensar, né, uma criança que chega no colégio e imagina, poxa, eu tenho que fazer um PCR ou eu tenho que ter todos os cuidados, claro, mesmo os vacinados também tenho que ter. Mas ele vê um colega dele que já está tudo certo, né? Apresenta a carteirinha, que já está, digamos assim, mais tranquilo com relação a essa situação e ele sofre essa pressão social que é o que você está comentando. Então, imagina duas mães contundentes, em lados opostos. Uma falou, eu não sou obrigado a vacinar meu filho, mãe. Ela falou, eu não sou obrigado a deixar meu filho brincar com o seu.
Pois é. Aí como que fica as Porque crianças? acaba surgindo outros conflitos. Né, Muitos conflitos. Então, o que a gente pede, o que a gente torce é que existe uma conscientização social. Porque a lei fala que o direito da maioria sempre prevalece pelo individual. Entendi. Bom, a vacinação infantil está sendo oferecida, né, para crianças de 5 a 11 anos de idade. Gostaria de saber, porque, por exemplo, assim, existe uma diferença intelectual muito grande, de certa maneira, dessas crianças. A de 5 muitas vezes ou está no prézinho, né, na pré-escola, no jardim de infância, e ainda não entrou na escola, e a de 11 estaria cursando, se não me engano, a 5ª série. Né? Então já tem uma percepção diferente da vida. Existe alguma diferença no tratamento para essas crianças, caso, por exemplo, a gente pegue, por exemplo, uma criança mais velha, de 11 anos, que quer sim ser vacinada, porque assiste nos jornais, vê no comentário das famílias, da sua própria família, de que a vacina faz bem para si, e quer ser vacinado, e o pai que pode ser contra. Essa criança pode ter alguma... existe uma diferenciação nisso? Os olhos da lei, tanto a criança de 5 anos como a de 11, elas são absolutamente incapazes. Então elas não podem mover uma ação. Mas é óbvio que a criança de 11 anos, com todas as informações que temos, ela tem um poder de convencimento muito maior do que o do pai. Então, digamos aí agora, com essa decisão nova aí do Lewandowski, que passou para o Ministério Público, para que as escolas, o Ministério Público fiscalize, né, que as escolas estão mandando para o Conselho Tutelar, que eles estão fiscalizando e mandando para o Ministério Público. Uma criança dessa vai para uma audiência, vai falar com um psicólogo, vai falar com assistente social, é óbvio que ela tem mais argumento para se defender do que uma criança de 5 anos, mas nenhum dos dois terá a palavra final. Ah, entendi. Então, uma coisa mesmo com os argumentos ali... A gente fala no direito seria o jus experiens, né? Entendi. Então, mesmo com os argumentos ali... A palavra final, infelizmente, não é da criança, mesmo que seja a favor da vacinação, né? Não tem o que fazer nesse sentido. Não tem. Entendi. Bom, agora com relação aos pais, eu gostaria de exemplificar uma situação. Gostaria de saber qual que é na lei, né, o que a gente pode fazer para resolver a situação. Em que pais, um seja a favor da vacinação de seu filho e o outro contra. O que a lei diz sobre isso? O que é possível fazer? Isso é muito comum, principalmente em pais separados que têm religiões completamente opostas. Então, tem religiões que não permitem, por conta da religião, aquele entendimento religioso. Quando você separa, alguém fica com a guarda, ou ambos ficam com a guarda, que é a conhecida guarda compartilhada. Quem fica com a guarda tem um poder de decisão, mas ele não tem um poder absoluto. Então, se aquele pai que está sendo vencido ali, ele pode ingressar com uma ação pedindo que o juiz decida que ele não quer que a criança vacine com os argumentos dele. Digamos que seja criança alérgica e a mãe quer fazer, o pai não tem a guarda, ele vai para o judiciário fazer aquele impedimento. Agora, se for só uma questão religiosa e os dois não conseguem entrar no acordo, o judiciário vai decidir. Mesmo a mãe tendo a guarda, a mãe tendo a gerência da criação do filho. Mas o pai também não perde o direito paterno. E ele mesmo ele não tem a palavra final, ele vai procurar o judiciário. Como a mãe também, se quiser fazer, o pai pode entrar com uma ação que chama obrigação de não fazer, até discutir aquele caso concreto. Ah, entendi. Eles teriam que trabalhar ali, tratar o assunto entre eles para depois fazer essa decisão, né? Essa vacina para os pais, o que a gente, quando me consulta, quando me ligam, o que eu falo para os pais, bom senso, bom senso e bom senso. Porque se você judicializar e você não conseguir uma liminar, daqui a pouco, se o garoto tiver 15, 16 anos, ele vai completar 18 e não vacina, e já passou o período. E se acontece um óbito por falta de vacina? Pois é, tem essa situação também, né? Tem essa possibilidade. Se acontece um óbito pela vacina, então tudo isso tem que ser conversado. Mas qual é a saúde dessa criança? Ele é alérgico a alguma coisa? Ele tem alguma comorbidade? Então, a chance dele da vacina ter um efeito adverso é muito grande. É muito pequeno. Em compensação que tem uma criança doente, aí ele tem uma chance maior de ter um efeito adverso, mas se ele pegar o vírus também, ele não vai suportar, porque a gente vê que a maioria dos casos, né, a grande maioria são as pessoas que têm já algum tipo de problema. Aí quando eles ficam, a imunidade dele baixa, ele acaba falecendo. Ou tendo complicações muito sérias, ficando aí com sequelas. Então é o bom senso, bom senso, bom senso. Quando chegou a vacina, saía aqueles memes lá, que ia virar jacaré, só que eram adultos. Eu vou tomar ou eu não vou tomar. Quando veio infantil, a mesma situação, só que aí a pessoa que vai tomar... Sobre a tutela, né? A pessoa que vai tomar não tem. O pai que tomou,
o filho vai tomar. O pai que não quis tomar, talvez não queira que o filho tome também. Então, é mais ou menos uma continuidade. Só que agora são seres que dependem de terceiros para decidir por ele. Por isso que a polêmica aumentou. Fora isso, até o senhor tinha comentado com relação aos pais separados, entrar até buscar uma liminar, né, para que possa... Isso também acaba demandando muito tempo, né? Muito tempo. E se você não conseguir eliminar, demora muito. Se você não conseguir eliminar, nossos jurídicos são muitos recursos. Quando você consegue eliminar, que já dá um efeito imediato, você resolve o seu problema. Mas quando você não consegue, você consegue aqui, a outra parte consegue suspender no tribunal, o mérito demora. Porque são muitos recursos, são muitos apelos, e o processo, por si só, ele é demorado. Fora que, de certa maneira, também é custoso, né? O processo é caro, você vai ter que contratar advogado, talvez você tenha que encontrar um médico para fazer uma perícia, talvez tenha que fazer uma perícia social, e é um custo alto. Mas vale então a recomendação, bom senso, os pais entrarem num acordo. Finalmente. Interessante. Bom, com relação às escolas, o senhor tinha até comentado um pouquinho na primeira pergunta. As escolas têm alguma diferenciação entre escolas públicas e privadas no sentido da exigência da carteirinha? Muda a regra alguma coisa? A regra é que a escola pública depende da decisão do poder público. E a escola privada não, é o próprio dono, lógico, obedecendo a regra maior. Mas as escolas poderão exigir o passaporte da vacina. Se eu tenho uma particular, eu passo ou não. Se eu sou diretor de uma pública, eu tenho que esperar se o prefeito fazer não, porque a prerrogativa não é minha, dele. Então a diferença é essa. Entendi. Acaba tendo essa diferenciação, né? Diferenciação, porque se o prefeito baixa um decreto, aí os que não querem se vacinar, mas a obrigação só pode vir de lei, não pode vir de decreto. Aí também não obedece, vai judicializar. Entendi. É a casa daquele desembargador que foi pego na praia sem máscara. E o guardinha abordou ele e falou, mas não é lei, é decreto. Deu toda aquela confusão. Sim. Porque pela hierarquia, o decreto está menor do que a lei. Então você tem que obedecer que está em lei, não em decreto. Então existe essa discussão jurídica também que foge do bom senso. Porque, principalmente em relação aos decretos, o que o Supremo fez? Ele deixou para os estados e os municípios, cada um vê, que fala no interior, minhoca da terra, cada um vê como que está o seu ambiente. Não tem como alguém de Brasília ver tudo no Brasil de 8 milhões e 511 mil, né, quilômetros quadrados, policiar tudo isso aí. Então o município aqui de Jacareí, o prefeito aqui tem mais condições de saber como é que está a situação aqui, o secretário da saúde tem muito mais condições de saber como é que está Jacareí do que o secretário nacional. Então por isso tem essa delegação aí. Como que o prefeito tem que fazer? Por decreto. Entendi. Entendeu? Porque fazer por decreto, vai uma lei na Câmara, não tem maioria, então mete um decreto ali, porque já tem esse respaldo. Aí acaba sendo um mecanismo que ele pode... aí vem o outro e fala, mas eu não vou obedecer porque eu teria que obedecer uma lei ou um decreto. Volta para a discussão jurídica. Aí vai judicializando a nossa vida. Isso aí a gente pode estender para outros comércios privados, no caso, que podem receber o público infantil. Estádio de futebol, cinema, tudo que também pode receber o público infantil. Então ele também pode exigir a carteirinha de vacinação. Se caso... Aí a pessoa que não quer se vacinar vai ter que pegar uma autorização judicial para entrar. Ou então alguns lugares aceitam, né, aquele exame do PCR negativo. Só que você vai ter um ônus de gastar com isso. Ou o passaporte ou a comprovação que está negativo. Mas por quanto tempo? 48 horas? 24 horas? Pois é. Fica a cargo do... Então é muito subjetivo. Bom, doutor Carlos, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, a sua disponibilidade de nos atender aqui no estúdio do TV Câmara Entrevista. Algum último recado? Último recado, eu quero falar para todos os pais, os avós. Eu não tenho um filho dessa idade, mas tenho meus sobrinhos netos, minhas sobrinhas netas. E minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados que me ligaram, falei, vai lá, vacina, que eu quero chegar aí, que eu já fui vacinado as 3 doses, quero abraçar meus sobrinhos. Até coloquei no meu story minha sobrinha de 4 anos dormindo, que eu estava em Brasília na casa dos meus tios. E ela dormindo ali, eu falei, essa aqui está vacinada, eu estou vacinado, nós estamos tranquilos aqui. Certo, certo. Então vacine seus filhos, não entre nessa polêmica. Existe muito interesse político por causa dessa polêmica aí, existe muito interesse pessoais por causa dessa polêmica, existe muito interesse farmacêutico atrás dessa polêmica, mas você tem que ficar interessado, tem que cuidar da saúde do seu filho, vacine, porque no momento é a última palavra que nós temos na medicina, na saúde, são as vacinas.
Pois bem, agradeço a participação dos nossos convidados e salientamos que vacinas salvam vidas. Em nossa programação, diariamente atualizamos o cronograma vacinal para você se imunizar assim que possível. Lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir as nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.